Alô, tripulantes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Moon Talk, nessa live mega especial de Dia das Mulheres, que hoje eu vou ter a honra de receber uma convidada super especial chamada Carol Pfeiffer, também participante do Shark Tank Brasil, CEO da Atom. Ela já tá aqui, super pontual, empresária é assim, né? Já tá aqui, já foi a primeira a entrar na live. Carol, já me peça aqui a autorização, por favor, pra te colocar na live, que eu já quero bater um papo. Tô doida pra conversar com você assim publicamente, que a última vez que eu te vi foi no Shark Tank. Pra essa live, que eu também vou deixar salvo e vai pro Spotify também, do Moon Talk. E aí eu te mando aí pra sua equipe, pra você poder compartilhar. Olá! E aí, tô muito tudo bem? feliz em falar com você. Obrigada aí pelo convite. Faz tempo que a gente não se fala, hein? Faz muito tempo, né? A última vez que publicamente foi no Shark Tank. E agora... Mas a última vez que a gente se viu foi no evento da ACD, que você aceitou meu convite depois do Shark Tank. Eu fiquei muito feliz, né? Que a gente pôde conversar e tal. E eu tô muito feliz de te receber aqui. Essa live é especial. Eu tô fazendo uma live com 7 mulheres, que eu considero inspiração. E ela vai para o Spotify no Moon Talk, que é um podcast que a gente tem feito desde o ano passado, que inclusive em abril a gente volta a gravar no estúdio, e eu também já quero deixar o convite em aberto para você. Mas para chegar aqui, né, deu uma pesquisada na sua história, tudo. E antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas sobre o que você vem fazendo agora. Esse seu novo projeto, eu tô vendo que você tá bombando muito nas redes sociais. Você está aparecendo cada vez mais e eu queria que você contasse um pouco para o pessoal. Maravilha. Bom, mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Bacana você fazer essa semana já, né, de lives aí com as mulheres e a gente bater bastante na tecla também da data da mulher, né? Que não é só no dia 8 de março, né? A gente já sabe que é todo dia. Eu brinco até que empoderamento feminino é pleonasmo, então, ou seja, a gente bate um pouco nessa tecla, mas a gente sabe que a mulher ela já é essa pessoa, né, que faz mil coisas, etc. Bom, o que eu venho fazendo? Eu venho tentando fazer com que as pessoas entendam que dinheiro não é bom, não é ruim, ele é só consequência do seu potencial bem aplicado. Então, compartilhando com outras pessoas o que eu vivencio há 18 anos. Para quem não sabe, eu ia fazer faculdade de moda quando eu decidi fazer curso de administração de empresas para minha futura empresa de moda não ir à falência, né? Então, ou seja, eu via como as pessoas apanhavam para empreender no nosso país, para serem empresários. A gente nem falava sobre empreendedorismo, a gente falava ser empresário, empresária. E daí eu percebia que tinha algo que eu precisava estudar antes. E daí eu fui fazer administração de empresas. E daí no primeiro ano de faculdade eu acabei conhecendo o mercado financeiro. Isso mudou totalmente a minha realidade, a minha vida. E eu vi a necessidade de ensinar outras pessoas, de compartilhar com outras pessoas, porque eu via que todo mundo falava economês, financeiros, e é o que acontece até hoje. E depois da minha entrada no Shark, onde a gente acabou se conhecendo, eu também percebi que o empreendedorismo ele sofre do mesmo problema, que a gente fala sempre termos muito técnicos, empreendedorismo de uma forma muito complicada, a gente não motiva, a gente não incentiva o outro a empreender ou aprender sobre empreendedorismo. E isso acaba, obviamente, fazendo com que as pessoas não aprendam do jeito certo, ou quando montam seus negócios, acabam aí não tendo resultado, né? Quebrando. Quantos negócios são fechados ao longo de poucos anos? Então é muito importante da gente pegar e bater nessa tecla. A rede social, ela é, claro, uma ótima ferramenta para ajudar nesse processo, e é por isso que você tem me visto bastante aí com conteúdos, etc., falando de uma forma mais leve e tentando chegar a mais pessoas. Também sou fundadora de 2 institutos, um de empreendedorismo, que é o Instituto Êxito, o outro de educação financeira, onde a gente criou um clube do Theo Torinho, que é um desenho animado, que a gente está colocando de graça em todas as escolas públicas do nosso país. Então, a gente tentando justamente alinhar, né, esse assunto. Porque as pessoas, elas quando falam de dinheiro, elas, não, tipo, quem ganha dinheiro tá fazendo alguma coisa errada, é muito ganancioso, etc. E não se fala de dinheiro dentro de casa. E o desenho animado, ele não tem ali, ele não tem hater, para começo de conversa, né? Ninguém vai na página do Shrek
e xinga ele, fala, não gostei do seu sorriso. Então a gente criou o desenho animado para poder entrar de uma forma mais leve dentro das famílias, não é só dentro da vida da criança, mas dentro da vida das famílias. Porque provavelmente você já assistiu Galinha Pintadinha e todo mundo que está aqui nessa live. Então, ou seja, o desenho ele tem essa leveza. E, gente, não tem a Carolzinha no desenho animado, porque não é sobre mim, e sim sobre uma mensagem que a gente está passando. E daí também, como eu não estava fazendo nada na meia-noite às 6, né? Aí eu peguei e assumi a presidência do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que eu já sou voluntária há 10 anos e patrocinadora oficialmente há 2 anos. Nossa, é realmente muita coisa. E mais uma vez eu vou reforçar que é uma honra você estar cedendo um pouquinho do tempo para estar aqui conversando comigo hoje. Que eu sempre falo que a moeda mais cara que a gente tem hoje em dia é o nosso tempo, é a nossa atenção. E eu acho que as redes sociais, elas sacaram muito bem isso, que aqui a gente vende tempo praticamente, né? E eu acho que o que você está fazendo é você dar possibilidade para que mais e mais pessoas possam crescer, possam evoluir e possam ser felizes, né? Ficar realizadas através do empreendedorismo, através do conhecimento e através também dessa informação que chega através das redes sociais. E eu acho isso muito incrível. O que eu queria te perguntar é qual foi o ponto de virada? Porque você começou lá com a DM, você começou lá pensando na sua futura empresa de moda, seus pais também já vêm aí de uma caminhada de empreendedorismo, e daí você fundou a empresa com o seu irmão. E aí eu queria saber quando foi que você virou a Carol visível para a mídia? Se foi através do Shark Tank, se foram as redes sociais, o que aconteceu aí? Quando que você virou a Carol figura pública? Olha, é legal de falar sobre isso, porque assim, quando eu comecei, e daí assim, eu sou bem, né, do tempo raiz mesmo, 18 anos, então, ou seja, não tinha o digital como é hoje, né? Então, assim, não se falava sobre marketing digital. A gente tinha, não se falava sobre marketing de conteúdo, mas eu já fazia marketing de conteúdo. Por quê? Porque como ninguém entendia nada sobre bolsa de valores, o que eu fazia? Eu ia e fazia parceria, eu não tinha um escritório muito grande, na verdade, o nosso escritório aqui de Sorocaba, quando a gente montou, né, a gente primeiro começou estagiando, aí apresentamos um projeto para o dono do escritório, montamos aqui em Sorocaba, porque ele disse claro que não, porque eu tinha 17, meu irmão 19, e a gente queria mudar o gerente do escritório que tinha 40 e poucos anos. E daí o que aconteceu? A gente montou um escritório que metade era para dar palestra e metade a gente trabalhava. E a gente montava e desmontava a cadeira todo santo dia. E daí eu comecei a fazer parceria com cafés, com auditórios, com escolas, para eu poder falar para as pessoas sobre bolsa de valores. Por quê? Porque daí, vamos lá, de novo, o marketing de conteúdo. Se as pessoas aprendem, aí elas sentiam confiança e passavam a investir. Então eu explicava o que era bolsa de valores, explicava como funcionava, entregava cadastro. Se a pessoa entendesse, ela abria conta comigo e ela começava a investir. E daí começou, né, os sites, os blogs, etc. E eu comecei a escrever para o site da cidade, que era o sorocaba.com. E eu comecei a escrever o que eu repetia todo santo dia e ainda repito, tá? Então, ou seja, o que é uma ação? O que são dividendos? O que é um ticker? Como abre uma conta numa corretora? Paga para ter? Tem custo da corretagem? Ou seja, tudo que eu falava todo santo dia, eu comecei a escrever. Quando começou a ter mais aí do digital, eu comecei a gravar vídeos. Por quê? E não procurem meus vídeos antigos. Porque as pessoas... É só falar isso que todo mundo vai procurar. Eu vou procurar. Aí o que acontecia? Porque também tem um outro ponto que o brasileiro tem preguiça de ler. Aí ou seja, eu escrevi de uma forma leve, didática, não era tão longo, mas para eu conseguir passar todas as informações, eu percebia que muitas vezes as pessoas não liam. Aí eu peguei e comecei a gravar esses vídeos. E daí eu comecei a gravar vídeo. E daí os vídeos foram ficando mais curtos, porque as pessoas têm menos paciência ainda para assistir vídeos. Antes você fazia uma live, Sim. você fazia um YouTube de 1 hora. Hoje você faz de 5 minutos, né? Você faz de segundos. Você resumir muita informação. Você pega o WhatsApp e você bota no acelerador. Então, ou seja, né, o áudio. Então, ou seja, a gente foi percebendo esse movimento e eu fui aprendendo sobre o digital. E olha que interessante, quando eu tinha 20 e poucos anos, as pessoas estavam me gravando, né, para fazer esse conteúdo e eu lembro da produtora falar assim, olha, você deveria estar no Shark Tank. Aí eu, Shark Tank? E daí eu comecei a assistir o americano.
E assim, fiquei lisonjeada, né? Porque eu falei assim, gente, a pessoa achou que eu deveria estar no Shark Tank, olha o programa, Que o que que é, e loucura! etc. E eu era uma piveta. Aí eu peguei e beleza, passou um tempo, o Shark veio pro Brasil, ninguém sabia quem eu era, e daí eu não fui, né, chamado. Só que eu comecei a dar muita palestra. E como eu fundei o Instituto Êxito, também comecei a ficar muito em São Paulo e comecei a viajar muito, etc. E todo mundo que me conhecia falava assim: olha, você deveria estar no Shark Tank, você deveria estar no Shark Tank, você deveria estar no Shark Tank. E daí eu comecei a, né, um monte de gente falar, eu agradecia, falei, legal, mas não conheço ninguém no Shark Tank e tudo mais. Aí eu fui entrevistada pela Fabi Saad, que fazia Mulheres Positivas, né, e ainda faz. Ela entrevistava várias mulheres e falou: nossa, você tem perfil pro Shark Tank, você deveria estar no Shark Tank. Eu falei, ah, tá bom, Caramba! obrigada. E daí, passou um tempo, eles me procuraram e marcaram uma reunião para literalmente me entrevistar. Eu só fiz 2 entrevistas de emprego. Uma na faculdade, para entrar numa multinacional que eu descobri que para me livrar de uma matéria da faculdade, eu tinha que passar num processo seletivo que eu me livrava dessa matéria. Eu já estava trabalhando no mercado financeiro, não me julguem, galera. Então, ou seja, eu já estava trabalhando no mercado financeiro, eu queria trabalhar no mercado financeiro com meu irmão, mas eu descobri que, tipo, putz, se eu passasse num processo seletivo, eu me livrava dessa matéria, então eu fiz o processo seletivo e fui entrevistado. Foi a primeira entrevista que eu fiz de emprego na vida. A segunda foi para entrar no Shark, porque eles fazem quase um terrorismo. Será que você tem perfil? Você vai ser agressivo? Você tem, né? Tipo, você vai colocar o seu dinheiro em risco, etc. Enfim, foi muito bacana esse processo. Mas nisso eu já tinha uma certa, assim, um certo conteúdo online, já tinha alguns seguidores, né? Já tinha, sei lá, uns 100 e poucos mil seguidores, por causa dos meus alunos. Então a galera da Atom sempre foi muito engajada, muito apaixonada pelo trabalho que a gente fazia. Então a gente tinha os nossos alunos como ali seguidores das nossas redes sociais. E eu foquei na rede social, por quê? Porque eu entendi que eu poderia chegar a mais pessoas, eu poderia entrar na vida de mais famílias. Então eu entendi que ter um Instagram, de criar um conteúdo da Carol, era importante. Então lá atrás eu comecei gravando vídeos, então eu gravei para o YouTube, a gente foi criando nossos conteúdos no YouTube. Aí, para poder ganhar escala, eu entendi que dar curso presencial eu não ia chegar no meu objetivo de aumentar o número de traders, de pessoas trabalhando no meu time. Então, que eu tinha que montar um educacional no online, e daí eu fui entendendo mais de marketing digital e criando, né, funis, etc., dando aulas, fazendo workshops, fazendo lives, etc., entendendo mais de rede social e fui crescendo. Quando veio o convite do Shark, ele trouxe mais um público que não me conhecia, que era um público que gostava de empreendedorismo. Então, o público até então na vida da Carol eram pessoas interessadas em aprender a investir. E daí eu acabei trazendo um público novo. E olha que curioso, até então, você pegava minha rede social, chegou a ter 95, 90% dos meus seguidores homens. Por quê? Porque é um mercado altamente masculino, o mercado financeiro. Infelizmente, Sim. ainda, a gente é minoria no número de investidores mulheres, né? Então, no número de investidores, as mulheres ainda são minoria. Então, eu tinha muito mais homens. Quando eu entrei no Shark, quando eu comecei a falar de assuntos de empreendedorismo, as pessoas foram me conhecendo não só pelo lado Carol, investidora, mercado tradicional de bolsa de valores, mas também o mercado de startups, de PMEs, etc., do Shark, eu acabei trazendo e muitas mulheres se conectando comigo, falando, nossa, você me inspira, eu quero estar mais perto, etc. E mudando muito a minha relação com a internet, até do conteúdo que eu fazia, que era muito técnico, assim, eu falava muito sobre o mercado financeiro, eu mostrava pouco do meu dia a dia, pouco da minha realidade, até porque, né, vamos lembrar que, assim, as pessoas, elas têm um certo preconceito com a sua idade. Então, imagina, eu muito nova falando de bolsa de valores e ainda aparecer dançando, por exemplo, numa rede social, eu obviamente vou ser julgada, né? As pessoas vão falar, mas tá louco, essa pessoa vai cuidar do meu dinheiro, essa pessoa vai me ensinar sobre investimentos. Então a gente passou também por uma transição importante na internet, das pessoas aceitarem, né, quererem conhecer de fato as outras pessoas na essência delas, no dia a dia delas, sem esse pré-julgamento. Eu sempre falo aqui que o marketing de conteúdo, ele vem realmente de dentro para fora, né? Se a gente não se conectar verdadeiramente com quem está do outro lado da tela, a pessoa, você não vai ter a confiança dessa pessoa, proximidade, confiança, isso é muito importante, principalmente nessa era do digital, em que a gente tem que se diferenciar pela humanização, que é o mais louco, a gente se diferenciar por ser quem nós somos. Então, eu sempre falo, gente, se você for quem você nasceu para ser, a concorrência é zero. Porque não tem ninguém igual a você, sabe? Não tem como.
Você sabe que eu acho que isso foi um dos motivos, né, das minhas redes crescerem, etc. Primeiro que assim, eu acho que a galera meio que entendeu que eu sou louca mesmo e tá tudo certo. E assim, a maior prova disso foi agora que eu não tinha feito, eu nunca tinha passado o carnaval, né? Nunca fui assim muito de ir pra festa, etc. Às vezes eu achava até que eu tava atrasando meus projetos, então eu ia para Nova York sempre nessa época, porque lá não para, e ia fazer minhas reuniões, eu sempre tenho negócios lá. E daí eu fui pro Carnaval esse ano, eu fui para 5 estados. E eu adorei a experiência, primeiro porque eu sempre quis conhecer mais a fundo a cultura, não é que eu não gosto do carnaval, eu entendo inclusive a importância dele para a economia do nosso país, eu acho que a gente precisa fazer as pazes com isso, eu sei que tem muita crítica envolvida nisso, e daí eu acho que assim, a gente precisa encontrar maneiras mais inteligentes de trazer segurança, de pensar sobre o tema, mas a gente tem que lembrar que ele é cultura também, né? Que, ou seja, a gente tem uma festa que só acontece aqui no Brasil, não acontece em nenhuma outra parte do mundo, e se a gente for inteligente, a gente ganha muito dinheiro sim com isso, e a gente faz com que a economia tenha benefícios com isso. Mas voltando, foi muito legal porque eu fui convidada para ir para 5 estados, eu fui. Então a gente saiu de São Paulo, daí foi para Brasília, foi para Salvador, Recife, Rio e voltou para São Paulo. Uma loucura, assim, né? Tipo, e daí foi muito engraçado, porque a galera que tava nesse voo eram influenciadores, eram pessoas realmente que manjam muito de internet. As pessoas acham que eu manjo pra caramba de internet. Gente, as pessoas que me seguem aqui, porque elas acharam que o meu conteúdo é válido, é legal, etc. Então, ou seja, não é porque eu manjo pra caramba de estratégia, de viralizar e etc. na internet. Isso é um ponto. Fui aprendendo e tal, mas assim, eu gasto muito mais energia com bolsa de valores, com estratégia de investimentos, etc., do que propriamente com a estratégia do digital. Isso daí tem até um time, mas não é o meu principal foco. E por que eu tô falando isso? Porque essas pessoas manjavam muito. E elas achavam que eu ia ser, assim, entre aspas, a chatinha, né? Aquela muito séria. Não, cara, é uma shark, uma empresária. Ela nem vai querer ficar nas festas. E no final do dia eu era mais animada lá, era que mais estava causando. E daí quando eu fui postando isso nas minhas redes sociais, muita gente começou a me escrever. Nossa, Carol, que legal ver você assim no seu dia a dia, você curtindo, você dando risada, etc. Então, ou seja, você sai daquilo de só muito. Daí eu vou fazer esse. Tá me Não, ouvindo? eu Deu tô uma te entendendo. travadinha. Deu uma Tá trabalho por bom. causa do raio que deu aqui, assim. Mas Tá eu tô chovendo? em Aí está em Minas. São Paulo? Não, eu tô Minas! em Minas e tá trovejando, assim. Meu Deus Eu do tava céu. em Gonçalves esse final de semana, que é Minas Nossa, também, não, uma eu tô delícia. em Diamantina agora. Mas, ó, falando de carnaval, eu fui alguns anos seguidos Carnaval Salvador e Rio de Janeiro. Eu já achei, eu amo, acho incrível, mas eu já achei cansativo. Agora, imagina você fazer todo esse trajeto. Eu tô, assim, impressionada. Mas também eu vou te contar que era muito esquema, tá? Porque, olha, era o pessoal, né, que organizou, eles fretaram um avião, era um avião só com executiva, que são aqueles aviões que levam os jogadores. A gente chegava lá, já tinha a mala despachada, o ticket emitido, já tinha o hotel feito check-in, etc. Assim, zero perrengue também, né? Assim, o que mais deu trabalho foi chegar no camarote de Salvador. Isso sim, Tava porque no a rosto, gente assim. acabou chegando mais tarde ali, e enfim, né? E, tipo, acabamos não chegando no horário certo ali, tava a Veveta passando no meio, e daí óbvio que você não consegue chegar. Mas assim, muito bacana a experiência. Mas só voltando um pouquinho, foi engraçado que quando eu entrei no Shark, as pessoas hoje elas esperam que primeiro eu esteja sempre vestida de Shark. Então elas esperam que eu esteja E você assim, sempre passa maquiada, arrumada, tal, não sei o quê, nananã, aquele perfil Shark. E dois, que as pessoas esperam justamente que eu esteja naquela seriedade Shark. A primeira temporada que eu participei, é muito engraçado dizer isso, que tinha gente que falava, nossa, a Carol é brava. Eu falei, cara, eu sou zero brava. Eu sou a pessoa, assim, tipo, mais zoeira que existe dentro ali do programa, né? Então, acho que, assim, né, óbvio que eu tô ali pra investir, que eu vou ser séria, que eu vou te fazer perguntas, que eu vou te provocar, mas eu não vou dar patada em ninguém, eu não sei despeito ninguém. Então, ou seja, isso também o programa, na edição ali, às vezes parece que você é mais bravo do que você é. E as pessoas, às vezes, por falta de não te conhecer, elas acabam tendo essa imagem, né? Agora, eu aproveito e inverto a pergunta pra você. É. Como foi, né? Porque assim, pô, você vai pro Shark, você só conhece os Sharks ali pelas redes, né? Você não me conhecia, você não Sim. sabia, né? Não conhecia a Não. história dos outros Sharks, etc. Como foi depois, né? Tipo, putz, ter passado por esse processo,
Eles, né, superou as suas expectativas no sentido, tipo, eles são mais bravos do que eu imaginava ou não? Eles são menos bravos do que eu imaginava? Ah, Carol, eu acho que assim, como eu venho desse meio de 8 anos de marketing, em que eu tava sempre assim, com a galera que ninguém tinha muito acesso, sabe? Tipo, eu sempre já estive muito nesse meio. E aí, quando eu fui no Shark Tank, eu fui muito tranquila em relação a vocês, assim. Eu pesquisei todos vocês, e eu não sei se eu cheguei a te falar isso, mas quando eu pesquisei sobre você, eu vi que você era a pessoa que mais ia até o final. Depois que você aceitava o negócio, você realmente investia. Teve gente, eu não vou falar nomes agora porque eu não lembro mesmo, tá? Foi na época que eu fiz a pesquisa. Teve gente que falou, não, dos negócios que eu fecho lá, apenas 30% vão pra frente, não sei o quê. Então eu já tava na minha cabeça assim, ó, a única coisa que eu pensava era assim, se for entre a Carol e alguém, eu vou na Carol, porque ela vai até o final. Tipo, era o que eu tava pensando, assim, de verdade. Mas assim, foi muito doido, porque, por exemplo, o Semenzato e o Apolinário, eu achava que eles eram mais sérios, assim. Você, eu já tinha te visto em stories em Nova York com a Camila. Então, eu já tinha quebrado um pouco essa imagem de mais sério, entendeu? Você, eu já tinha mais. A Sandra, pra mim, era uma novidade, eu não conhecia. Uhum. Então, pra mim, era, tipo, muito uma novidade mesmo. E o Felipe Tito, a gente já tem essa imagem já totalmente quebrada dele de seriedade, porque ele é o cara que tava na Da televisão zoeira. sempre e tal. E eu vi um episódio de um menino, eu esqueci o nome dele agora, que ele tinha umas pizzarias, que foi o Tito que investiu. Com o Que exato. ele era super doidão, assim, não sei o que, não sei o que. E eu me identifiquei muito. Eu falei, nossa, eu queria muito passar, eu queria muito ser mais autêntica lá. E aí, antes de ir pro Shark Tank, muitas pessoas falaram na minha cabeça, eu até me arrependo um pouco disso. Não, você tem que ir lá e fazer o pitch, fazer o pitch. Eu queria ir vestida de unicórnio, com pijama de unicórnio, Carol. Eu tenho Eu um vídeo dançando com pijama de unicórnio. Eu queria ir de pijama de unicórnio para falar que eu queria que meu aplicativo fosse unicórnio. E aí o pessoal, não, a Raíssa, que era minha Pô, e o diretora, unicórnio é falou. coloridinho, ia super combinar com o aplicativo, ia ser super legal. E aí a Raíssa falou, não sei o quê. Então, assim, uma coisa que eu me Eu arrependo lembro que você foi com a de. bandeira, né? Eu Você fui com foi a com. bandeira só, mas foi de improviso aquilo lá. Mas, assim, uma das coisas que eu me arrependo é de não ter sido mais eu Uhum. lá. Eu acho que eu ouvi muitas pessoas e eu esqueci um pouco de quem eu era, sabe? Eu fui muito no E arquétipo eu vou do te continuar pitch, não sei o dizendo quê. que eu continuo achando uma ótima ideia quando você pensa em ampliar, até porque a tecnologia, o que eu falei lá, eu vou reforçar aqui. Eu lembro do teu pitch, né? E lembro da empresa. E eu até comentei com vocês lá que é algo que eu sempre coloquei no meu radar, que um match, na verdade, ele é importante para qualquer coisa. Obviamente que vocês focaram num público, num mercado que vocês conhecem muito, Uhum. e que, né, de mulheres, e que vocês queriam trazer essa segurança, etc. Mas eu até falei lá e eu continuo acreditando nisso. Cada vez mais a gente usar a tecnologia para a gente economizar energia. Então, ou seja, se eu já sei que, por exemplo, que eu não vou dar match com você profissionalmente falando, que a gente não vai se identificar, que o teu perfil é muito diferente do meu, e, gente, não tem nada a ver de ser pessoas diferentes. É você conseguir dar match. Obviamente, uma empresa, ou um relacionamento, ou uma amizade, ele é composto por pessoas diferentes. É por isso que dá Exato. certo, porque se a pessoa for igualzinha a você, não precisa de outra pessoa, você já tem você. Então, às vezes, se você for ver as suas melhores amizades, você fala assim, nossa, porque tem muita afinidade, isso aqui. Mas é uma pessoa que não é igual a você. Ela é diferente de você. Então, assim, Sim. esse é um ponto. Ela pode ser até parecida na loucura. Ah, é louca que nem eu, mas é loucura diferente. Pode ter certeza. Então, é muito interessante dizer o quanto o que vocês foram ali mostrar, ele continua sendo muito essencial, que é as pessoas usarem a tecnologia para que elas possam dar um match mais eficiente em qualquer coisa. Porque o ser humano, e ali acontece também bastante, né? Que as pessoas elas vão fazer o pitch, elas acabam, não que elas estão mentindo, mas elas estão se expondo tanto que pode ser que elas falem coisas ou, né, de alguma forma, ajam de uma forma diferente do que deveria, né? Então, putz, às vezes falam um faturamento que não é bem aquilo, ou falam uma informação que não é bem aquilo, mas eu entendo também, porque elas estão expostas. Então, você imagina, a mesma coisa num processo seletivo, a mesma coisa num relacionamento, a mesma coisa num encontro. Então, ou seja, as pessoas, muitas vezes, por medo de mostrar quem elas são, elas acabam escondendo alguma informação. E daí o outro lado que tem que tentar desenvolver ou conhecer, mas ela também está fazendo isso, né?
Então, essa troca aí eu acho que é muito importante da gente falar. É muito engraçado. Você falou de processo seletivo, eu fiz direito, né? E uma entrevista minha, que eu fiz de estágio, tá? Eu só estagiei, depois eu fui pra publicidade. Eu cheguei lá e a advogada, ela me deixou, sem brincadeira, 3 horas esperando. Pra ela chegar pra mim e falar, faz uma redação. E eu lembro que eu perguntei assim, qualquer tema de redação, assim, que tinha a ver com direito, né? Ela falou, não, qualquer tema. E me largou lá. Cara, eu fiquei tão brava que eu fiz uma redação sobre uma advogada sem educação que deixava a estagiária esperando 3 horas e que depois não atendia a pessoa. E entreguei e eu passei na entrevista. Só que eu não fui trabalhar no escritório. Então, assim, eu fui quem eu era. Tipo, e eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso que faz você ter sucesso nas redes sociais. Eu vi você com a Narcisa, assim. Eu já me hospedei na casa da Narcisa. A Narcisa é incrível. E eu falei, caramba, eu queria estar com elas. Porque, assim, eu achei muito legal. Porque eu acho que é isso. Narcisa, É eu esse estou de match. Pinga Store. Esse vestido é da Pinga, porque toda vez que eu vou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, a primeira encontro com a Narcisa é na Pinga. Ela até me Tem que mandou os colocar prints. a sacolinha da Pinga. Vou marcar ela aqui. Não, Tem que eu vou. colocar a Não, e sacolinha da ela me Pinga. mandou os prints aqui das roupas que eu usei no carnaval e etc, que eu comprei na Pinga e tal. E daí, né, é uma fofa, assim. Eu tenho, Então, assim, é uma pessoa tenho muita sensacional. história com a Narcisa. Mas E muita história. Já fui pra e igreja com a ela cresceu por Narcisa. causa disso. Ela cresceu por causa disso. Ela é uma pessoa autêntica. Você deu um ótimo exemplo. É uma Sim. pessoa que ela fala o que ela pensa, que ela realmente vive quem ela é, né, de fato. Então, Sim. assim, muitas vezes as pessoas até acreditam, né, acham que ela é um personagem. Ela não é. Ela é Não é nem um exatamente pouco. desse jeito, ela pensa desse jeito. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, inclusive. Eu fiz um podcast com ela recente e eu falei pra ela no podcast, eu falei assim, Narcisa, você é uma das pessoas mais inteligentes, porque além dela falar, por exemplo, francês perfeitamente, que eu fiquei de cara, e ela fala vários idiomas, ela lembra de tudo que você fala. Você fala uma coisa pra ela, amanhã ela lembra, ela conecta com outra pessoa e ela lembra quem ela pode te apresentar. É uma pessoa genial. Ela lembra de todo mundo. Você já viu a agenda da Narcisa? Como é que é? Nossa, Você já uma viu a agenda loucura. do celular dela? Ela escreve Carol e o ano que ela te conheceu. Ela tem Uhum. pelos anos que ela conheceu cada pessoa e ela lembra exatamente da situação. Mas, Carol, olha, eu queria te agradecer demais. Eu amei bater esse papo com você. Quando eu for para São Paulo, eu quero muito te levar no estúdio, que você vai gostar também. E, enfim, a gente vai se conectando, vai dando esse match, porque você é uma pessoa que agrega muito, não só na minha vida, como de muitas pessoas. Então, eu te agradeço, porque eu sempre falo que empreender é transformar o mundo ao nosso redor. Porque ter CNPJ é empresário, sabe? A partir do momento que você vira um empreendedor nato, você pode ser empreendedor no ambiente que você tiver, você vai provocar essa transformação e ser sempre lembrado por isso. E você, com certeza, é um exemplo, assim, para o Brasil e para o mundo todo, assim, sabe? Então, muito obrigada mesmo. Eu vou deixar essa live salva, depois vai para o Spotify, eu te mando o link também. E obrigada mesmo, viu? E obrigada a todo Olha, mundo que acompanhou aqui também. eu que agradeço aí pelo convite. E eu vou até contar aqui, fazer um parênteses, pessoal, contar, né, como que a gente se conectou, porque vocês devem estar. A gente falou bastante sobre Shark aqui. Eu acabei não sendo uma investidora, mas eu falei ali no programa: olha, eu acho que eu posso conectar vocês com algumas pessoas. Eu tenho algumas pessoas Você também me de mandou tecnologia, etc. mensagem logo depois do programa. Mandei mensagem no Instagram, que é o que eu faço com todo mundo que eu invisto, ou com todo mundo que eu me comprometo. Eu falo: olha, meu celular é tal, me manda uma mensagem, etc. Eu vou fazer o que eu te falei ali. E daí eu passei meu celular, a gente falou. E olha que curioso, né? Então depois ela fez parte ali do nosso grupo, participou de algumas coisas que a gente fez, etc. E um dia me convidou para ir no show lá, né? Tipo, e eu queria muito. Da Inclusive, ela já me CD. salvou, né? E ela já me salvou de um show, né? Que eu Ah, queria muito também. para minha mãe e para minha irmã, que elas são fãzaças. Quem me acompanha aqui sabe do David Garrett. E eu, todas as minhas aulas, eu abro com Viva la Vida, tocada pelo David Garrett. E daí, como ela já tinha me convidado para um outro show, eu falei assim: nossa, será que você, por acaso, consegue esse show aqui? Porque eu não tô achando mais, etc. Ela falou: me dá 2 minutos. E ela me mandou. Então, eu acho que é também muito importante da gente falar da reciprocidade. Então, de você ser autêntico, mas você se conectar com pessoas que, de uma forma genuína, elas querem te ajudar, elas querem seu bem, etc. Porque simplesmente você não tinha obrigação nenhuma, nem vice-versa, né? Tipo, nem de passar meu telefone ali do pós o programa ou fazer alguma coisa, e também você de ter essa gentileza
com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, pra gente ir nesse show que a gente queria muito. Então isso é muito legal de dizer aqui, que é isso que abre portas. E daí quando você me falou da live, não sei o que, vamos gravar, é isso, gente. Você Então falou, você vai foi fazendo embora. conexões. Eu nem perguntei o que que era, ela falou assim, vamos fazer a live? Eu falei, vamos. E daí eu falei pra Patrícia, marca aí, não sei o que cuida da minha agenda é realmente um caos, mas a gente sempre abre espaço para as pessoas que, de uma forma genuína, se importam com os outros. Então, só vou reforçar aqui que você realmente fez isso e eu sempre vou lembrar também. Obrigada, viu, Carol? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Depois eu vou deixar a live salva. Mande aí para 5 amigos. Se você não tem 5 amigos que quer crescer com você, você está andando com as pessoas erradas, tá? Então, Manda pros mande inimigos para também. 5 amigos. Tchau, Beijo, tchau. Carol. Boa noite. Tchau, tchau.